É hora de uma conversa sem tabu, sem preconceito e sem vergonha. Agora, Papo Íntimo com Dani Lins. Muito bem, e vocês viram, né, aqui no nosso estúdio, como foi gostoso e como está gostoso. Olhem aqui, que eu ganhei essa guirlanda linda que nós fizemos aqui juntos com a Deida Oliveira, do Gabrici Flores. Que coisa linda, né? Então você que nos acompanhou, você que vai nos acompanhar, quanta delicadeza nessa semana de Páscoa e que você pode realmente fazer aí na sua casa. Então, nós agradecemos esse momento que foi tão lindo. E agora, gente, ela já está aqui para aquele papo íntimo que toda semana estamos tendo com a nossa consultora de sexualidade, a Dani Lins. Boa noite, Dani. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Bem-vinda mais uma semana. Muito obrigada. Que delícia que foi essa oficina. Foi muito lindo, um trabalho maravilhoso. E olha, vale a pena. Eu fui fazer eu já fiz. Tá. E eu achei sensacional. É mágico, né? É muito bom Mesmo, né? E isso ajuda tanta gente, né? Oh, nossa, A gente precisa ocupar a mente, né? Pôr essa criatividade pra gente. um tempo pra gente, né? Muito bem. Dani, hoje você trouxe aí, né, uma perguntinha, né, um tema, vamos dizer assim, que mexe um pouquinho aí com os pais, né, em relação a algumas fases da vida da criança, né, desse desenvolvimento da criança. Sim, exatamente. Essa pergunta veio na nossa caixinha de perguntas do Instagram, onde você também pode mandar a tua dúvida que a gente vai responder. E ela veio de uma mãe, né, em tom de desespero, aquela risada, né, de nervoso, com as perguntas da filha. É isso mesmo. Então vamos lá, Dani. De onde eu vim, mamãe? Quando as crianças chegam pra gente com esse tipo de pergunta, a primeira coisa que a gente faz é: e agora, o que eu respondo? Não é verdade? Porque a gente não teve uma criação com uma orientação sobre educação sexual, né? Então, quando os nossos filhos vêm pra gente com esse tipo de dúvida, a gente fica com os cabelos em pé. Mas, gente, a forma mais natural de responder a isso é você virar para a criança e dizer assim: de onde você acha que você veio? Ai, que legal. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai estar preparado para dar aquela resposta técnica: espermatozoide, óvulo, fecundação, útero, etc. E a criança não está preparada para isso ainda. Porque ela ouviu alguém falar, ela escutou uma historinha, e aí ela falou assim: nossa, mas você veio da barriga da sua mãe? Não, minha mãe me falou que eu vim da cegonha. A outra me falou que eu vim do repolho, porque foi bem isso que a gente escutou quando era criança, né? A maioria de nós escutava essas historinhas. E entre eles, gente, eles falam, porque a sexualidade, ela nasce com a gente. É muito a gente achar que a sexualidade vai se desenvolver na criança só quando ele chegar na puberdade. Não, a criança nasce com essa sexualidade com ela, conforme ela vai crescendo, vai passando pelas fases, ela vai conhecendo seu corpo, ela vai buscando ter sensações, e isso é natural, a gente tem que ver com naturalidade, porque faz parte do processo do autoconhecimento e do crescimento da criança. Então, quando a criança chegar com esse tipo de pergunta, o ideal é: devolva a pergunta, para você tentar tirar daquela criança o que ela já sabe sobre o assunto. Legal, assim, né? Devolver essa pergunta e vai fazendo essa conexão naquele momento. Porque às vezes, como você falou, fica aquele desespero e às vezes é tão simples. Exatamente, porque às vezes a criança ela só está querendo ter ali o papai e a mamãe se amam muito e você veio desse amor. Acabou. Pronto. Você não precisa explicar o processo biológico, sexual da coisa, não. Então, a gente se desespera à toa, né? E assim, em cada fase eles vão vir exigindo uma resposta diferente da gente. E faz E aí, parte, né? conforme eles vão crescendo e a gente vai sabendo a maturidade que eles têm, a gente vai desenvolver respostas mais de acordo com a maturidade da criança.
Mas geralmente quando uma criança de entre 7 e 10 anos vem perguntar isso pra gente, ele ainda não tem o conceito formado de sexualidade. É mais uma curiosidade, é porque às vezes rolou uma conversa na escola, ou porque ele escutou alguma coisa ligada à própria religião, Isso. né? E aí eles ficam assim, nossa, mas de onde será que eu vim? Será que aí a sementinha, Sementinha. é a sementinha. Mas aí se a criança vira e fala assim, tá bom, mãe, tudo bem, a sementinha do papai, a sementinha da mamãe. E aí? Aí vai caber de você tentar, conhecendo o seu filho, saber se ele tem maturidade suficiente para você explicar o processo biológico. Aí você vai falar assim: olha, a sementinha do papai chama espermatozoide, a sementinha da mamãe chama óvulo. Quando elas se juntam dentro da barriga da mamãe, formam um bebê, que foi o que aconteceu. Você se formou dentro da minha barriga e um dia você falou: tô pronto, e veio para o mundo. E pronto. Não precisa mais que isso. Isso. Você não precisa explicar que um dia o papai e a mamãe tiraram a roupa, foram pra cama, fizeram céu, Vai, mamãe, não. exatamente. Apesar de ter gente que acha que mãe e papai não transam, mas gente, eu sinto lhes informar, papai e mamãe transam sim, por menos que vocês gostem de saber disso. Mas faz parte, né, da Sim. vida, desse momento que você vai ter com seu filho para explicar. Esse dia vai chegar. Vai. É. E vai ter uma hora que você vai ter que explicar o processo da forma correta, mas quando ele já tiver maturidade o suficiente para entender disso. Por isso que é tão importante a gente trabalhar a educação sexual, Sim. a questão das crianças conhecerem o seu próprio corpo. E não é por apelido, é pelo nome dos órgãos. Olha, isso aqui é mama, isso daqui é vagina, isso daqui é pênis. Ninguém pode tocar Isso é super nas regiões, das suas regiões íntimas. Você não pode, não é qualquer pessoa que você vai deixar ficar te dando abraço. Isso tudo faz parte da educação sexual. Porque isso vai fazer com que a gente proteja as nossas crianças de algo que está aí escancarado, que é o abuso sexual de crianças. Né? Sempre teve, só que hoje, talvez até por questão da mídia ser maior, a gente fica sabendo mais dessas coisas. E isso deixa a gente com o coração apertado e aflito, principalmente a gente que é mãe, que é avó, Sim. que tem criança pequena, e a gente precisa orientá-los, né? Precisa se atentar para essa parte também. Sim, né? educação sexual é importante. E educação sexual não é ensinar a transar. Porque muitas vezes a gente escuta e fala assim, mas vai dar aula de educação sexual, vai ensinar as crianças com 10 anos a transar? Não, educação sexual é você conhecer o seu corpo, saber de tudo que ele é capaz de fazer e de sentir, mas no momento certo, na idade certa, com a maturidade correta. Isso é educação sexual. E é interessante você falando isso, Dani, porque na semana passada, acredito que você se recorda sobre o tabu, que a gente falou muito, né? Que foi também, né, uma das perguntas da caixinha, né? Então, olha que interessante, né? Isso também entra como tabu muitas vezes, né? E os pais precisam trazer os filhos para ter essa conversa, essa orientação, esse educar. Então a criança precisa sim saber, né, que no corpo dela ninguém vai tocar, saber que realmente, né, como acontece no corpo dela e ter esse diálogo muito assim de uma forma leve com a mamãe e o papai, né? Sim, e assim, se você mãe, você pai não sabe como abordar isso, a gente tem métodos para isso. Tem Então, literaturas, né? sim, a gente tem livros, a gente pode propriamente numa consulta de terapia sexual, a gente orienta você, pai, mãe, a ter essa conversa com seu filho, porque é de extrema importância. Porque se ele já veio te perguntar de onde ele veio, é porque ele já está ouvindo sobre. Então, a gente precisa orientar. Orientação, educação, conscientização é de extrema importância para cuidar das nossas crianças. É isso mesmo, né? E cada vez mais está sendo mais precoce até a idade que chegam realmente essas perguntas, né? E aí fica naquela, o pai e a mãe às vezes não tá preparado e de repente chegou, acha que é lá na frente que vai chegar, não é? Aí o goiano querido
Nossa, Ana, não acredito que já tá perguntando a minha filha. É, tá chegando cada vez mais precoce e a gente tem que estar aberto para isso, né? É verdade. Muito bem, Dani. Então, mais uma da caixinha, né? Então, Isso você que está nos acompanhando, mande a sua dúvida sim. Essa semana também tem caixinha, né? Tem. Semana Toda também. semana a gente vai colocar a caixinha para vocês colocarem as suas dúvidas. E mandem, gente, porque é de extrema importância, porque às vezes você acha que é uma dúvida boba, mas muita gente tem a mesma dúvida que você, e você pode ser veículo de informação para um monte de gente. E é tão legal a gente esclarecer, Com né? Aquilo certeza. que realmente a gente tem curiosidade, a gente quer saber e quer ter conhecimento, não é mesmo? Então, aqui no Papo Íntimo, é esse o objetivo, da gente encarar essa sexualidade num todo. Nós somos seres de relações, somos complexos, somos seres integrais e a gente precisa, sim, estar aberto aí ao conhecimento. É isso aí. Gratidão mais uma vez, Dani. Muito obrigada também. Uma boa por noite estarmos para juntos você. aqui, viu? Que o pessoal quiser procurar a gente no Instagram da rádio, no YouTube, no canal do YouTube, no programa, e pelo Instagram no @dani.gelins e no WhatsApp no 11 992868357. E pode agendar uma consulta com você também, né? Com certeza. Muito bem. Feliz Páscoa para você. Para todos nós. Tenha uma e, vida nova aí. Assim, eu queria deixar a seguinte mensagem, né? A Páscoa, a ressurreição de Cristo. A gente lembra sempre do que ele deu a vida dele por cada um de nós. Ele morreu na cruz pela nossa salvação. Então que a gente lembre que quando ele renasceu depois de tudo isso e foi para a glória, foi por nós. Muito bem. Então, que seja uma noite abençoada e uma Páscoa abençoada também. Para todos. E até semana que vem. Até. Tá bom? Muito obrigada. Você curtiu Papo Íntimo com Dani Lins.